Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP e vamos falar, pessoal, da compressão na oferta de XRP que está acontecendo. Um pico massivo de atividade de XRP registrado e anunciado pela Bitru em meio à acumulação de baleias. O que está acontecendo? Mas antes disso, como vocês sabem, eu tenho usado a MRX Capital há algum tempo como um bot de negociação de arbitragem de inteligência artificial que usa o método de arbitragem para negociar criptos e gerar lucro. A MRX Capital tem se tornado muito famoso recentemente como um bot de negociação de arbitragem, onde você pode ali sacar ou usar com todas as criptomoedas disponíveis no painel, como vocês podem ver aqui, ó, BTC, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Tron, XRP, tem também ali o próprio USDT na rede BEP20. E como vocês podem ver, eu tenho aqui de recompensa $7.868, já retirei $7.268 e eu já investi aqui na MRX Capital $5.278. E nesse momento eu tenho $600 para retirar. Aqui tem o link de indicação, investir, dá para você investir e também aqui retirar fundos. E nesse momento eu vou fazer um indraw. Como vocês podem ver, pessoal, você precisa ir nas configurações de contas para configurar ali o endereço de retirada. Eu tenho aqui 600 em XRP, como vocês podem ver, ó, ondulação. E vou fazer a retirada. Vou fazer uma retirada para a minha Binance e como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 142 XRP no total de R$ 1.017. Descendo aqui, você vai colocar o valor, como eu tenho 600, né, doletas, e vou vir aqui em solicitar. Aqui mostra algumas informações para você configurar a conta e vou clicar em confirmar. Aqui já mostra, ó, o saque foi processado com o ID tudo certinho e o saldo aqui de XRP já saiu. Agora, uns 2 minutinhos já cai ali na conta. E aqui, pessoal, menos de 30 segundos já caiu, tá? Agora eu tenho aqui, ó, um total de 571 XRP no valor de R$ 4.084. Para você se cadastrar, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, onde você vai colocar nome de usuário, e-mail, repetir o e-mail, senha e repetir a senha, clicar em continuar e aqui você já vai ter o acesso à MRX Capital. Este é o site onde mostra, né, que a arbitragem de criptos com lucros de até 5% por hora, até a MRX Capital trabalha com essa arbitragem de comprar e vender ali, pessoal, usando corretoras. Aqui são as corretoras que elas usam, tá? E ele tem aqui o certificado lá do Reino Unido. Vou deixar então na descrição do vídeo todas as informações e sempre eu falo, nunca leve o vídeo como uma recomendação de compra ou de venda, sempre façam a própria análise. A Bitru veio ali pelas suas redes sociais, precisamente no X, comunicar que o ativo, o XRP, está com uma compressão na oferta. Baleias, grandes investidores entraram em um pico massivo de acumulação. E o que está acontecendo? A 36 Cripto vem colocando, pessoal, todas as informações. As compras spot, que é aquela compra, né, que você compra dentro da corretora e depois você retira. Elas dispararam 212% com a acumulação de grandes investidores. E as entradas em ETFs atingiram um pico de 1,1 bilhão em meio a essa oferta restrita. E a Bitru, que é onde colocou nas suas redes sociais, relatou que a pressão de compra supera a pressão de vendas em 2 vezes. Então estão comprando 2 vezes mais do que está vendendo. Essa atividade de negociação do XRP acelerou drasticamente com novos dados da corretora sinalizando uma mudança incomum na estrutura do mercado. Uma atualização recente da corretora de cripto Bitru mostra que grandes investidores intensificaram sua exposição, elevando significativamente os volumes de compra à vista em um curto período. Em um último relatório que a Bitru colocou ali, pessoal, ela reportou um aumento de 212% nas compras spot, nas compras à vista de XRP, com a demanda superando a
pressão de venda em mais de 2 vezes. A exchange atribuiu o pico ao acúmulo contínuo por grandes investidores que começou após o lançamento dos ETFs de XRP, que desde então atraíram um valor líquido de mais de US$ 1 bilhão no ativo, mantendo entradas semanais consistentes. Segundo a Bitru, os fluxos de ETFs permaneceram positivos toda essa semana, enquanto saídas negativas ocorreram em apenas 5 dias. Consequentemente, o posicionamento institucional parece estável em vez de especulativo. E essa consistência fortaleceu a narrativa em torno do aperto nas condições de oferta de XRP nas principais corretoras de negociação. Quando, pessoal, as ordens de compra predominam por períodos prolongados, os saltos da bolsa podem diminuir gradualmente. Além do pico de volume, a Bitru destacou um desequilíbrio crescente entre os compradores agressivos e a liquidez disponível. Esse desequilíbrio, se persistir, pode aumentar a pressão de alta durante, esse segundo trimestre de 2026, que seria ali, você pega o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, depois pega abril, próprio maio e junho, que seria esse terceiro trimestre, que poderia vir uma alta durante, então, esse segundo trimestre. A Bitru, então, relacionou o recente aumento diretamente aos fluxos de capital relacionados aos ETFs. Desde o lançamento dos ETFs de XRP, a participação institucional aumentou a escala em consistência. A corretora observou que o total de ativos líquidos subiu para US$ 1,1 bilhão, refletindo uma alocação contínua de capital em vez dessa especulação de curto prazo. Então, essas entradas de capitais em ETFs estão reforçando então essa tendência de acumulação e pode persistir para o segundo trimestre agora de 2026, desencadeando uma alta. Como vocês podem ver, a própria Bitru, pessoal, eles notificaram, eles anunciaram no X, que eles registraram então esse pico de atividade XRP impulsionado pelo crescente apetite institucional. Observamos aí então, a Bitru, diz um aumento de 212% no volume de compra à vista de XRP, superando as vendas em mais de 2 vezes. Esse aumento coincide com o acúmulo contínuo de XRP por parte de investidores institucionais desde o lançamento dos ETFs de XRP. Desde então, o XRP atraiu então esse volume líquido de 1,1 bilhão em ativos, registrando entradas totais positivas semanalmente e saídas negativas em apenas 5 dias, com o crescente apoio de tantos investidores do varejo quanto institucionais quanto o próprio varejo. A Bitru prevê um possível escassez de oferta, o que, pessoal, leva, a diminuir, o XRP nas corretoras, e provavelmente pode resultar em um desempenho superior do XRP em relação aos principais concorrentes nesse segundo trimestre, como eu coloquei. Os usuários, da Bitru são incentivados a adicionar XRP aos seus portfólios, visto que a exchange, desde sua criação em 2018, sempre priorizou a inclusão do XRP no núcleo de seus serviços. E a Bitru foi a primeira plataforma mundial a oferecer investimentos flexíveis com rendimentos utilizando XRP como moeda de investimento e também a primeira a oferecer XRP como um par de negociação à vista. A Bitru também planeja aproveitar essa próxima mudança de mercado, ajustando a sua estratégia de negociação em um curto prazo para se posicionar como importante centro de liquidez para a utilização do XRP Ledger, com um maior comprometimento e aumentar o suporte XRP, bem como a outras moedas que operam dentro do ecossistema da XRP Ledger, como a stablecoin ARLust, que agora é usado como um par de negociação lá dentro também da corretora. E aqui eles também colocam, pessoal, que a acumulação de baleias está remodelando a estrutura da liquidez, A estrutura, que vem de ETFs, onde a Bitru afirmou que a acumulação por grandes investidores tem continuado de forma constante desde o lançamento dos produtos. Além disso, a corretora anunciou ajuste em sua estratégia de negócios em curto prazo, aonde se planeja fortalecer a sua posição
posição, né, nessa liquidez, nesse ecossistema da XRP LED, e falando também aqui sobre o RLust, que agora opera então com um par de negociação dentro da plataforma. Então, pessoal, em resumo, o que isso quer dizer? Quer dizer que a adoção de XRP nesse começo de ano, né, estamos aí final de fevereiro, está aumentando com um pico de atividade nas corretoras, aonde a própria Bitrue, por redes sociais no X, eles falam, né, sobre uma possível escassez de oferta de XRP, a adoção que vai impulsionar então, pessoal, o preço mais alto de XRP. Ficar de olho na Binance, na Bybit, em corretoras também top, que estão diminuindo aumentando, né, essas atividades dentro das corretoras e tendo essa compreensão de oferta de XRP. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.